Beleza, gente? Muito bom dia. Primeiramente, agradecer a presença dos que estão aqui nos prestigiando com mais essa apresentação feita pelo nosso excepcional guia Júlio Membrado. Temos aqui com a presença também do Félix, nosso diretor comercial lá em Madrid, e vamos apresentar Roma aqui com bastante detalhes, né? É um destino muito procurado no Brasil, os nossos tours Itália Brilhante, por exemplo, né? Que fica às 3 noites em Roma, e a programação, o Júlio vai mostrar não só isso, como outras atrações de Roma também. Então, obrigado, vamos lá. Félix, quer dar um recado? Está às ordens, Félix, adiante. Obrigado, Leo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Leonardo e Júlio. Sim, nós estamos sempre muito optimistas da situação. Logicamente, estamos no momento de aguardando a abertura das fronteiras dos países, mas acho que isso vai chegar já, muito pronto. E tudo previsto para a chegada dos primeiros clientes, tá? Estamos também largando um novo produto, um produto VIP, para muito pronto. Eu acho que a semana que vem, a próxima, estaremos fazendo alguma apresentação exclusiva desse produto, com hoteleria muito mais cêntrica, com transporte em privado e com saídas diárias, que é uma questão bem importante para a programação de cada uma das suas viagens na Europa. E itinerário, logicamente, fora das rutas habituais, tá? Saindo para lugares muito mais lindos. E pouco mais aqui, aguardando a explicação de Júlio, que é sempre muito, muito interessante. Tá? Júlio, bom dia. Bom dia. Mas aqui, acho que houve um erro de comunicação, porque eu preparei hoje a apresentação para Paris, não para Roma. Eu acho que será ótimo também visitar Paris hoje. Então, adiante com isso, viu? Sim, não, porque o Leo falou que hoje íamos visitar Roma, podemos visitar Roma semana que vem, outra semana. Vamos primeiro para Paris e depois para Roma. Na próxima, não tem problema não. Então tá. Então vamos para Paris. Bom dia, Brasil. Bom dia, Léo e todo o time de Ancoradouro. Hoje eu vou apresentar Paris para vocês, mas já aviso que é uma cidade tão histórica, tão linda e tão monumental que é quase impossível fazer uma apresentação e não passarem horas e horas até eu acabar. Então eu decidi pôr só o mais importante da cidade, o que a gente costuma ver nessas visitas da Trabax que a gente faz, algumas coisinhas a mais, mas, na verdade, a gente precisaria pelo menos de 2 apresentações mais para conhecer outras curiosidades de Paris, que eu costumo sempre contar sobre outras cidades, né? Berlim, Viena. Eu conversei com vocês sobre alguns personagens famosos, alguns museus alternativos ou visitas que normalmente não se fazem, mas em Paris tem tanto para fazer. Cada rua tem uma história impressionante. No fim de cada canto tem um monumento espetacular. A cidade é boa para ser visitada de dia, de tarde, de noite, até de madrugada. Então, fica meio impossível fazer uma apresentação sobre Paris em 45 minutos, 1 hora, mas vamos tentar, pelo menos, que vocês saibam o essencial da Cidade da Luz. E, para isso, eu pedi para meu colega, que também é guia, Fernando, me passar essa apresentação que ele fez, que é bem ilustrativa. O cara conhece muito PowerPoint, então acho que vai ficar uma coisa divertida. De todo jeito, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, no fim da apresentação, vocês escrevem aí, a gente tenta resolver. Vamos começar já. Paris não precisa de muita apresentação, todo mundo conhece, todo mundo tem desejo, e eu acho que é a obrigação, em caso de ter uma economia, de visitar pelo menos uma vez na vida, e o povo fica realmente encantado, e é raro aquele que não quer voltar na Cidade da Luz.
Nós costumamos ir nesse roteiro que a gente chama de Euríssima, e chegamos de Londres, de Madrid, Lourdes, ou mesmo desde a Itália, e sempre atravessamos esse país, França, tão cheio de rios, de campos, umas paisagens impressionantes que a gente conhece, mesmo que seja através dessas pinturas de todos esses artistas, como Picasso ou Van Gogh, que ficaram apaixonados com a França, né? E não é à toa que França, seus rios, seus campos, seus castelos, suas cidades monumentais como Bordeaux ou a própria Mont Saint-Michel, que nós costumamos visitar na Normandia, fazem da França o país mais visitado do mundo. E Paris, que é a capital e cidade a maior cidade da França, é a cidade mais visitada do mundo. Então, chegando lá, nós já vamos nos encantar com esse país, França, que é, por sinal, um dos países mais antigos da Europa. Hein? Nós vamos chegar em Paris e vamos descobrir uma cidade que foi fundada na época romana, hein? Pelos romanos, numa antiga vila que era chamada de Lutécia, pelos romanos, a Lutécia dos Parigi, que eram os povos que habitavam essas ilhas, era um dos mais de 800 povoados galos que havia há 2000 anos atrás. Não sei se vocês conhecem a história dos galos. Era um povo celta, não era cristão, eram os grandes inimigos da Roma, até que Júlio César, há 2050 anos mais ou menos, conseguiu conquistar essas terras, as terras dos galos. É por isso que o símbolo da França até hoje em dia é o galo, porque em latim, como em português, galos, em latim, galo em português, é o nome que a gente dá ao mesmo tempo para nos referir a esse povo que existia antes da invasão romana e a esse animal que nos acorda todas as manhãs, aqueles que vivem nas partes menores, né? Os romanos vão descobrir uma ilha no meio de um desses grandes rios. França é um país com rios impressionantes, nenhum como o Amazonas, mas temos o Loira, temos o Ródano, temos o Sena, e nesse último rio que eu disse, no norte da França, tinha uma ilha natural que, como eu disse antes, foi ocupada pelos Parigi, era um dos muitos povos galos que havia, e os romanos vão conquistar essa ilha e estabelecer lá um assentamento militar. Essa ilha que a gente tem ainda a dia de hoje, vocês estão vendo que a história é meio semelhante com a de Berlim, né? Onde a Ilha dos Museus foi o primeiro lugar ocupado pelos berlineses. No caso de Paris vai ser essa, a cidade de Lutécia Parigi, que com o passo do tempo vai se chamar só Parigi, como é em italiano, né? Cidade de Paris em italiano é Parigi, até que se chama Paris, como nós a chamamos hoje. Os franceses, como curiosidade, falam a cidade de Paris, não Paris, com um S no final. Essa parte da história, em que Paris ainda era uma pequena ilha, 2000 anos atrás, vocês podem a conhecer graças a Asterix e Obelix, né, que desse jeito tão divertido nos conta uma história meio fantasia, mais da invasão romana da atual França. A gente ainda tem hoje em Paris alguns monumentos que nos lembram essa época, né? As arenas ou as termas romanas, mas, na verdade, a construção de Paris, quando Paris começa a ser uma cidade importante e França um grande país independente, vem logo após do fim do Império Romano, a partir do século VI, desses muitos povos germânicos que eu já cansei de falar deles em Berlim e em Viena. Havia várias tribos e povos diferentes com uma cultura parecida, que eram os povos germânicos. Uma parte deles vai criar depois esse primeiro Império Alemão. Outra parte deles, esses que vinham da atual Holanda, Bélgica, eles eram, de fato, aliados dos romanos. Por isso, os romanos concederam a eles o título de livres. Em latim, a palavra para dizer livre, uma das muitas palavras que há, é francos. Então, esses povos germânicos francos vão conquistar
toda a França que a gente ainda conhece hoje, porque as fronteiras da França não mudaram muito. E os francos vão criar esse país que a gente chama de França, né? Talvez vocês conheçam alguns francos. O mais famoso dele foi Carlomagno. O avô Carlos Martel é quem parou a invasão muçulmana no século VIII. O pai Pipino foi o rei que introduziu o cristianismo nesse povo, e por isso os francos e a atual França são um dos territórios da Europa e do mundo que desde mais antigos são seguidores do cristianismo, hoje em dia, em concreto, do catolicismo, né? Houve vários reis ao longo desses séculos, até nossos dias, até século e meio atrás, França ainda era um reino, várias dinastias, não sei se ouviram falar dos Capetos, os Valois, e desde faz uns séculos os Bourbon, que, por sinal, eles continuam existindo, mas não são reis da França, senão a partir do século XVIII, da Espanha. A história de alguns reis, como Carlos V, Luís XIV, Luís XVI, Luís Napoleão Bonaparte, etc., alguns reis imperadores da França, nós já conhecemos, né, porque esse país não é só um país que é o primeiro em território e o segundo da União Europeia, mas, segundo muitos analistas internacionais, é considerado o país mais poderoso do mundo, tirando os que têm grande força militar, porque o poder da França ainda hoje está na diplomacia. França, com essas revoluções que eu vou falar para vocês agora, com essas mudanças, essa geopolítica, etc., sempre esteve na cabeça do mundo, nos primeiros postos internacionais, e a história que eu vou contar para vocês, que nós vamos ir descobrindo de Paris, vai demonstrar que França ainda hoje é um dos países mais importantes do mundo. Sua cultura nos chega através desses queijos como o Camembert, ou os vinhos de Borgonha, ou Bordeaux. Todo mundo conhece algum monumento mesmo fora de Paris, como essas Basílica de Lourdes, onde teve lugar as aparições da Virgem Maria, ou esse monte impressionante, essa colina que fica no meio do mar, de São Miguel, né, que não à toa é o padroeiro do país da França. Então, é um país que não nos é desconhecido. Nós teríamos muitos dias para falar da França, mas vamos ficar com esse pedacinho aí no norte, que é onde ficaria a cidade de Paris, e que, de fato, faz parte de uma região, das 14 regiões que há hoje em dia na França. Esse circulinho vermelho está mais ou menos representando a região da Ilha da França, mesmo que não seja uma ilha no meio do mar, sim, é uma ilha no sentido de que está em volta desse território há 5 rios, e lá, apesar de ser a menor região da França, porque o resto do país tem regiões amplíssimas, como a região do centro, a região de Provença, Alpes e Costa Azul, região do Grande Leste, Normandia, Bretanha. Essa região, mesmo pequena, concentra 12 milhões de habitantes, o que a faz uma das maiores regiões da Europa e a maior da França. Só a cidade de Paris, que é essa que a gente está vendo aqui, esse mapa que eu às vezes digo que parece uma cara triste, né? Porque assim, com a boquinha para baixo, esse é o Rio Sena. Essa cidade mesmo de Paris, dentro da região da Ilha de França, é uma cidade pequena, na verdade, porque são 2 milhões de habitantes. Mas nesse mapa aqui, a gente já está vendo alguns nomes aí que nos levam a pensar que é a cidade mais monumental do mundo e uma das mais caras. Quase todo mundo que trabalha em Paris não vive realmente em Paris, mas vive na periferia. Esse limite vermelho que a gente está vendo no mapa seria precisamente a estrada periférica de Paris, que marca a diferença entre o que é Paris e o que não é Paris, e que, por sinal, todos os guias conhecemos, também parte dos nossos turistas que têm melhor memória, porque sempre há uns engarrafamentos grandíssimos nesse periférico. Mas vamos analisar como que seria a história de Paris, né? É muito fácil de entender como a cidade foi crescendo até seus limites atuais. Nesse mapa aqui dá para ver os 20 bairros de Paris, os 20 arrondissements em francês.
Vocês estão vendo no Sena aí, no bairro 4, tem 2 ilhas. Da esquerda é onde nasceu Paris, como eu tinha falado antes, a Ilha de la Cité, a Ilha da Cidade. E a partir de aí, a cidade foi crescendo com uma forma assim de caracol, como vocês estão vendo, né? Cada vez um bairro novo era criado até o século XIX, praticamente, quando foram criados os bairros 19 e 20, ou seja, os mais modernos. E esse é o jeito que Paris, pouco a pouco, vai ser construído. É impossível fazer uma visita completa desses bairros, mas vamos dizer que os monumentos principais costumam estar na parte norte, na parte de cima do rio. O bairro 1, o 4, o 6 e o 18, que é o bairro de Montmartre, seriam os mais turísticos, e a gente vai visitar alguns monumentos desses bairros, se vocês me permitirem. Então, vamos ver um mapa da Paris medieval, como a cidade estaria mais ou menos lá pelo século XII. Aí temos a ilha da cidade em meio, que é super monumental. Não sei se vocês já estão pensando qual é o principal monumento dessa ilha. No lado esquerdo teríamos onde ficavam a economia, o dinheiro, e o lado direito desse mapa seria onde ficavam os intelectuais, o que a gente hoje ainda chama bairro latino, né? Porque nessa época medieval, século XII, nesse bairro ainda se falava a língua latina, porque lá estavam reunidos filósofos, pessoas do mundo da religião e, sobretudo, muitos estudantes dessa universidade, que é a segunda mais antiga da Europa, né? A Universidade da Sorbonne. Então, é assim como a França vai começar a ser criada. Aqui temos um desenho e já vamos destacar o monumento mais impressionante, mais visitado do mundo, que é a Catedral de Notre-Dame. É o centro geográfico, quase poderíamos dizer também, mas o centro turístico e cultural da cidade de Paris. E o principal atrativo da Ilha da Cidade, que vocês estão vendo aqui numa imagem atual, super conectada com as pontes que ainda hoje temos. Aqui temos um desenho do século XIX do bairro latino e a Catedral de Notre-Dame. E a Catedral de Notre-Dame, eu gostaria de tentar fazer entender por que essa catedral é tão importante, por que vale a pena visitá-la, porque, sobretudo aqueles que mais viajaram, talvez se não receberam uma informação completa e suficiente, talvez achem que há outras catedrais na Europa muito mais impressionantes, ou mais altas que a de Notre-Dame, mas essa aqui foi uma das primeiras em ser construída no estilo gótico. Até o século XII, até a construção dessa catedral, quase todas as igrejas, quase todas as catedrais eram de estilo românico, que era um estilo mais baixo, mais escuro, mais pegado ao chão. Não havia essas técnicas, esses desenvolvimento da arquitetura para fazer grandes edifícios, mas a catedral, com suas 2 torres de 60 metros, foi uma das primeiras do mundo. Não foi a primeira, porque na França já houve 2 ou 3 anteriores desta de estilo gótico, onde os arquitetos descobriram novas técnicas para conseguir fazer edifícios altos e muito luminosos. Então, nesse sentido, a catedral já é importante. Na Idade Média, Paris começou a crescer muito, ser capital já dos franceses, que já naquele então tinham virado um grandíssimo reino, que tinha conseguido deter os muçulmanos e virado a segunda potência da Europa. Então, nesse contexto, o bispo da cidade comentou ao rei de então: nós precisamos de um edifício, uma catedral que esteja à altura da importância que Paris está ganhando. Então, a proposta foi fazer uma catedral que fosse, ao mesmo tempo, uma Bíblia em pedra. Ou seja, a ideia aqui é que cada cantinho da catedral tenha alguma representação artística, esculturas, onde estejam representados algumas seções da Bíblia, porque para aquele então o povo não sabia ler nem escrever, e era importante eles saberem a mensagem que os reis e os bispos estavam mandando ao povo, que era a seguinte: ou vocês não obedecem, ou a vida eterna não lhes será garantida. Aí temos a fachada principal da catedral.
Vocês estão vendo 3 portarias principais. Em cima temos essa rosácea que é impressionante, né? Sobretudo quando a gente chega de manhã lá na catedral e o sol bate de frente, essa rosácea faz que a catedral no interior tenha uma explosão de cores espetacular. Tem 2 rosáceas também laterais, que vão fazer, dependendo da hora do dia, a gente se sentir verdadeiramente numa espécie de universo, né? E essa é a mensagem que eles querem transmitir, né? Entrando na casa de Deus, sendo obediente com Deus, vocês estão entrando no paraíso. E essas 3 portas, a principal delas é a do juízo final, que representa um pouco o contrário. Qual vai ser vosso destino se vocês não forem seguidores da Bíblia e, portanto, obedientes com o rei da França e o Papa, que era quem estava por trás de todo esse poder espiritual dos reis. E nessa portaria, temos na esquerda a Porta de Santa Maria, do lado direito a Porta de Santa Ana, e nesse centro, o juízo final, temos vários bispos, apóstolos representados, mas o mais espetacular é essa imagem do demônio e São Miguel com o balanço, decidindo se nós merecemos ou não, merecemos ir ao céu ou ao inferno. Aí vocês estão vendo um zoom na portaria, mas toda a catedral em si é bastante impressionante. Esses são os laterais da catedral, como nós encontramos até quase 2 anos atrás, essa técnica de colunas abotantes e várias vidreiras. A fazem, já digo, um dos primeiros edifícios góticos. São muito conhecidas essas gárgolas, né, que a gente conhece graças, sobretudo ao Corcunda de Notre Dame. As gárgolas, como curiosidade, estão feitas para assustar aqueles maus espíritos e as pessoas de má fé que tentam entrar na catedral, e elas são as que vigilam que ninguém inapropriado entre, mas, na verdade, elas foram construídas como canos para canalizar a água, que quando chovia, né, para evitar que a água ficasse dentro da catedral ou muito tempo no mesmo lugar, tinha umas canalizações e na boca da gárgola era expulsa a água. Até hoje funciona assim, e por isso que chamam gárgolas, né? É uma palavra muito parecida com fazer gárgaras, porque parecia que quando chovia elas estavam fazendo gárgaras com essa água que saía da boca delas. Vocês provavelmente conheçam a catedral graças a esse filme, né? Esmeralda, Quasimodo, mas vamos ir nas origens da fama atual da Catedral de Notre Dame, que é graças a esse livro de Victor Hugo, que em 1831 ele alertou sobre o estado lamentável em que a Catedral de Notre Dame e outros edifícios religiosos se encontravam depois da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa é uma revolução contra o sistema estabelecido, isso inclui também a religião. Muitas igrejas vão ser destruídas, a catedral quase foi destruída, outras vão ser abandonadas, outras vão passar a ser prisões, museus, ou ter outras funções. A catedral ficou quase abandonada e Victor Hugo decidiu fazer uma obra para os franceses se voltarem a apaixonar com esse grande monumento, hoje visitado por 12 milhões de pessoas por ano. Aí, depois desse livro que ele fez e todas as lendas que se começaram a recuperar da catedral, temos no século XIX uma segunda parte da igreja, que nessa imagem a gente está vendo todo esse teto e, sobretudo, essa agulha feita pelo arquiteto Viollet-le-Duc. E aqui a catedral foi restaurada, restabelecida seu luxo, seu brilho, mas provavelmente vocês estão pensando que, Júlio, você está falando de que se ano passado, 2019, aconteceu isso, né? Houve lá um incêndio, não sabemos por quem ou como foi provocado, parece que foram uns trabalhadores que estavam fumando lá no descanso, e finalmente essa catedral, que foi não só um edifício espetacular, a primeira catedral gótica do mundo, uma das primeiras igrejas góticas, foi também o lugar onde Napoleão recebeu sua coroa imperial, onde Joana de Arco foi beatificada, um lugar que conheceu tantíssima história. De repente, há pouquíssimo tempo atrás,
parecia que tudo ia desaparecer, mas realmente não foi assim, porque a prefeitura de Paris atuou bastante rápido. Só para dizer, a prefeita de Paris atualmente é espanhola, talvez foi por isso, não sei. Alguns de nós estamos bem orgulhosos desse fato. E agora já estamos numa nova fase em que os franceses estão estudando o que fazer com a reconstrução da catedral. Finalmente, parece que o projeto que venceu é simplesmente reconstruí-la com o aspecto que ela tinha originalmente antes desse incêndio, mas talvez vocês leram algumas notícias, como foi meu caso, e algumas propostas, por exemplo, eram fazer o telhado inteiro de cristal, ou pôr bem na parte de trás da catedral uma chama enorme de ferro, de alumínio, em homenagem a esse incêndio que ocorreu ano passado. Eu acho que isso é um projeto horrível. Ou até fazer uma piscina na parte de cima da catedral, ou um grande jardim no interior. Mas finalmente parece que nós vamos ter a catedral como ela era até 2 anos atrás. Enquanto a gente não puder visitar a catedral, que espero que a reconstrução não vai demorar muito, parece que não vai mais além de 2026. E antes disso, a gente já poderá entrar, ver essas cenas da Bíblia. Tem lá umas policromias de madeira impressionantes também. O tamanho, as cores das rosáceas que não se perderam, provavelmente continuam sendo tão impressionantes como sempre. Mas, como consolo, dizer-lhes que a gente tem muitas outras igrejas em Paris, algumas delas estilo românico, mais antigas ainda que Notre Dame, e outras do mesmo estilo gótico e bastante semelhantes. Uma delas é vizinha, e é essa aqui, a igreja de Saint-Séverin, que é em honra de um ermitão, de um peregrino que vivia em Paris no século VI, que foi martirizado, e em honra dele foi construída essa igreja pouco depois da Catedral de Notre Dame, no estilo gótico, flamígero, que chamamos, fiamma em latim quer dizer chama, e esse estilo, ironicamente, tenta representar não só essa altura, que essa vontade de encontro com Deus que as igrejas góticas tentam, né, subindo até o céu, mas também esse fogo eterno que nos aquece, esse fogo que é também que nos acolhe como Deus, que nos dá conforto nas igrejas frente ao frio que faz fora. Esse é o estilo flamígero que nós vamos encontrar, por exemplo, nessa igreja, né? Eu falo que é irônico porque foi o fogo, precisamente, que acabou com a Catedral de Notre Dame, que acaba com vários monumentos ou até reservas naturais, como o brasileiro bem sabe. Mas vale a pena, hein, fazer uma visita religiosa de Paris. Algumas vezes a gente tem até tempo de ir à parte sul e tem, por exemplo, a igreja do Santo Medalhão, do Medalhão Sagrado, onde dizem que se apareceu a Virgem, ou seja, Paris também é um destino fantástico para aqueles que querem um encontro religioso. E a igreja de São Severino tem um estilo gótico espetacular. Aí vocês estão vendo a coluna central, que parece uma palmeira. Enfim, essa ilha da cidade é onde Paris começa a sua história, e há pouco tempo, de um lado e de outro do rio Sena, começam a ser construídas, sobretudo na Idade Média, outros grandes monumentos, né? Um dos mais impressionantes é o Palácio da Cidade, Palácio da Conciergerie, que em francês quer dizer portaria. Agora eu vou indicar por que chama assim, mas só para começar a falar disso, é um palácio que foi construído no século X pelos capetos e depois vai ser utilizado até o século XIV pelos reis e rainhas da França, quando Paris ainda era uma cidade bastante pequenininha. No século XIV, em 1357, se não me engano, 1371, o último rei que ocupou esse primeiro palácio real, Carlos V de França, não confundir com da Espanha, que vai demorar 200 anos para chegar. Carlos V da França mandou construir esse relógio público, que é o mais representativo do Palácio da Conciergerie,
E nele é um dos relógios públicos mais antigos do mundo. Estão representados a lei de um lado, a justiça de outro, e o rei em cima, que quer dizer que o rei está por cima da lei e da justiça, que é ele quem decide. E os cidadãos, quando vinham esse relógio, tinham bem clara qual era a ordem dos fatores. Esse palácio, que deixou de ser utilizado pouco depois de Carlos V ter inaugurado esse relógio, porque ele tinha medo precisamente do povo. Ele achava que o povo ia demorar muito pouquinho em invadir o palácio, em caso de estar em desacordo ou ter cansado do luxo com que os reis viviam. Ele decidiu ir para outro palácio, que agora vamos conhecer, porque todo mundo conhece, todo mundo quer visitar esse e outro, e não estou falando de Versalhes ainda, mas esse ainda nos deixa boa parte da história em que não foi palácio, mas a grande prisão de Paris, com essas torres impressionantes como a Torre da Prata ou a Torre do César, porque os reis queriam ser Césares, queriam ter a condição de sagrados, mas sobretudo a Torre da Pergunta, né, que é o grande mistério do Palácio da Conciergerie, porque era onde se interrogava e se torturava aos que eram presos, e é um lugar terrível, porque quase todos acabavam morrendo depois de passar pela Conciergerie. Por que Conciergerie chama assim? Bem, quando o rei foi embora daqui, o rei Carlos V, ele foi para outro palácio. Ele falou aqui, a partir de então, quem vai tomar conta daqui é o porteiro, vai ser uma portaria da prisão, então eu vou dar chaves para ele. Conciergerie, como eu disse em francês, quer dizer portaria. Vários prisioneiros, muitos deles acabavam mortos, mas a mais famosa delas foi precisamente uma rainha, Maria Antonieta. Acho que vocês já conhecem, todo mundo ouviu falar dessa rainha, que ainda hoje, 2 séculos e meio depois, continua sendo um dos grandes representantes da moda, o bom gosto, o luxo e a separação entre o povo e os ricos, né? Maria Antonieta, a Chienne Autrichienne, que quer dizer a cachorra austríaca, foi precisamente uma membro da nobreza da Áustria que casou com o rei Luís XVI. E morando em Versalhes, eles, no meio da fome e da peste que afetava o povo francês, eles continuavam vivendo no mesmo luxo que todos esses reis que passaram ao longo da história. Tem um episódio bem ilustrativo, assim, que eles reclamam com a rainha Maria Antonieta: nós não temos pão, nós não temos pão. Então ela fala: então comam brioche, né? Achando que todo mundo teria essa eleição de escolher entre pão e bolo. Ela acabou nesse mesmo palácio que os antecessores dela tinham decidido transformar em prisão. Entrou lá com 38 anos, 75 dias depois, o aspecto dela tinha mudado absolutamente, e foi quando ela foi levada à guilhotina, que depois a gente falará disso. Mas vamos respeitar esse processo histórico, né? Século XIV, estava falando que os reis vão morar em outro lugar, pouco depois vai ser inaugurado aqui o Palácio da Justiça, e outro dos atrativos dessa parte mais central de Paris, mais antiga de Paris, seria a Sainte-Chapelle, que está muito pertinho de Notre-Dame, uma pequena igreja, século XV, toda coberta de dourado e de ouro, onde se guarda, dizem, uma das peças da coroa de espinhos de Jesus Cristo. Então, vocês estão vendo que esse primeiro centro, com a Chapelle Saint-Séverin ou a Catedral de Notre-Dame, são, em si, centros de peregrinação religiosa. E o bairro que fica ao redor, eu já disse, do lado esquerdo da ilha, nós teríamos a economia, né, onde começa a cidade comercial de Paris. Do lado direito temos um pequeno bairro intelectual, que eu já falei com vocês, que seria o bairro latino, que é o bairro dos estudantes, onde ainda hoje podemos dar um passeio e descobrir suas ruínas medievais, a parte mais antiga que continua em pé de Paris, e temos lugares impressionantes, espetaculares e com muito encanto.
e outros lugares também com seu encanto pequenininhos que nos fazem encontrar com esse Paris mais autêntico, mais antigo, mais esse Paris da literatura, né? E nesse sentido, por exemplo, ainda hoje continuam em pé grandes e antigas livrarias, a mais famosa delas é essa, Shakespeare and Company. Aqui passavam vários dias autores internacionais como Hemingway, James Joyce, Fitzgerald. Vocês, de fato, podem ver tudo isso num filme que chama Midnight in Paris, que é de Woody Allen, o personagem principal é Owen Williams. Recomendo muito esse filme antes de visitar essa parte de Paris, porque assim vocês vão conhecer bem esse bairro mais tradicional, esse bairro latino de Paris, que se chama assim não por ser o bairro onde se dança reggaeton ou música latina, senão porque lá se falava latim graças aos estudantes da Universidade da Sorbonne. Nesse bairro, além de todos esses encantos, a gente tem ainda algumas casinhas de madeira, ruas muito antigas, medievais, porque a cidade de Paris, século XVIII, sobretudo XIX, com Napoleão, vai se transformar e virar uma cidade neoclássica, representativa da nobreza, mas no bairro latino ainda temos ruas de até 8, 7 séculos de antiguidade. Uma delas, a mais curiosa, é essa rua, a Rua do Gato que Pesca, porque diz a lenda que aqui morava um homem, um alquimista, que no século XIII mandava o gato ir pescar no rio Sena, com que os peixes que o gato pegava, ele comia. Quem tem gato como eu sabe que isso é quase impossível, treinar um gato para fazer essas coisas. O gato vai ser assassinado porque a população acha que isso é bruxaria, e quando o gato é assassinado e jogado no rio, o dono também desaparece, mas uns anos depois o dono volta a aparecer com o mesmo gato. Essa história de bruxaria, essa lenda, é uma das muitas lendas que a gente tem do bairro latino, porque são quase 1000 anos de história medieval, de história começando desde a época medieval, que nos deixam ruas carregadas de lendas, histórias, anedotas, de tudo. E umas cafés para a tarde, passeios agradáveis de manhã, grandes monumentos como a Porta de São Miguel, ou grandes centros educativos como a Universidade da Sorbonne, com suas diferentes faculdades, onde estudaram intelectuais como Sartre, Hemingway, Picasso, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Victor Hugo. Todo mundo morou, todos esses que eu estou falando, moraram no bairro latino. Muitos deles estudaram ou foram professores na Universidade da Sorbonne, segunda mais antiga da Europa. E, por sinal, a maioria desses que eu disse são de finais do século XIX, começos do século XX, que é a época do Art Nouveau, desses intelectuais, a Belle Époque, etc. E em Paris ainda encontramos muitos atrativos dessa época. Uns deles são essas portas do metrô, né, que foi inaugurado naquele então. Cada uma delas é um pequeno monumento também. E a gente encontra ainda cafés onde se encontravam esses intelectuais. Podemos tomar um café, quem sabe, do lado do futuro Picasso ou do Hemingway da manhã, como são o Café de Fiore ou Le Deux Magots. Olha, aqui vocês têm outra porta de metrô. Paris é todo impressionante, né? No centro, até as mesmas entradas do metrô têm sua importância. E aqui vocês estão vendo essa universidade que eu já falei dela, que seria a Universidade da Sorbonne. Outro dos monumentos que a gente encontra bem no centro de Paris, dessa parte intelectual também, são os antigos jardins privados dos reis, que eram os Jardins de Luxemburgo, que talvez vocês conhecem eles porque no filme, na obra do já famoso Victor Hugo, que eu já falei dele várias vezes, no século XIX, é aqui onde Marius conhece Colette, na obra dos Miseráveis, que hoje em dia virou um dos espetáculos musicais com mais sucesso da história do mundo. A gente pode ver Les Misérables em Paris, em Londres, em Nova York ou até mesmo em São Paulo. E depois aquilo, sobretudo depois da Revolução Francesa, virou um grande parque público, onde a gente pode vir passar o dia, ver os detalhes com que o jardim hoje em dia é enfeitado, conhecer o Senado de França, ou até mesmo ver uma réplica em pequena da Estátua da Liberdade. Vamos ver que esse monumento de Nova York também tem tudo a ver com a história da França.
E, em último lugar, nessa parte sul, essa parte intelectual de Paris, a gente tem muitas coisas nesse bairro, né? Mas o que não temos agora é tempo, mas não podemos deixar de falar do Panteão, ou bem conhecido como um panteão dos grandes homens e mulheres da França, onde não só porque o edifício em si, estilo neoclássico, é bastante espetacular, com essa grandíssima cúpula, mas também porque aqui estão enterrados todos aqueles que desde Voltaire e desde a Revolução Francesa mudaram o país, fizeram algo realmente revolucionário e por isso merecem a honra de estar enterrados aqui. E vocês vão encontrar, como não, esse Victor Hugo, ou Rousseau, eu já falei Voltaire, ou até mesmo Marie Curie, que nasceu na Polônia, mas toda a sua carreira foi na França, ou Alexandre Dumas, ou a última delas, que foi decisão do presidente Emmanuel Macron, grande mulher feminista, política conservadora, que revolucionou o papel da mulher no mundo inteiro, Simone Weil, que morreu recentemente, ela está enterrada aqui, por isso é importante dizer que é o lugar onde estão enterrados grandes homens, mas também as grandes mulheres, e lá vamos encontrar esse pêndulo de Foucault. Foucault foi o que fez a demonstração com esse pêndulo de que a Terra é redonda e vira em volta do Sol, e não ao contrário, que vocês estão vendo a Voltaire. E, nesse sentido, vamos voltar para o norte, o Rio Sena, no norte da ilha da Cité, que é onde ficam quase todos os outros monumentos. Para isso, teremos que atravessar uma das muitas pontes que temos na França, em Paris. A mais antiga delas chama Ponte Nova, e a mais antiga, apesar de ter esse nome, porque todas as pontes feitas antes, sobretudo na Idade Média, essa já é renascentista, eram de madeira, e antes ou depois acabam caindo, ou tem um fogo que acaba com elas, e a Ponte Nova foi a primeira feita em pedra, naquele tempo eles a chamaram Ponte Nova, mas o resto acabou caindo, e hoje em dia a Ponte Nova é a mais velha delas, vamos atravessá-la para chegar num outro grande monumento de Paris. Vamos passar antes disso pelas Bouquineries, que são esses lugarzinhos como de camelô, poderíamos dizer, onde ainda hoje parisinos nos vendem livros usados, velhas postais, pinturas, etc. Bouquinerie, Bouquinerie, que quer dizer pequenos livros, né? Book em inglês, vocês já sabem que quer dizer livro. E vamos chegar atravessando a Ponte Nova na prefeitura de Paris, com esse estilo neo-renascentista, finais do século XIX, ou seja, bastante recente, porque eu estou dizendo que Paris é uma cidade que mudou por completo no século XIX, sobretudo Napoleão Bonaparte quis mudar tudo, e hoje nos deixou uma das prefeituras mais belas do mundo inteiro, uma prefeitura gigantesca, onde estão representadas ao longo de centos de estátuas os personagens mais importantes para a história da cidade. E como eu já disse, a prefeita hoje em dia é espanhola, e em volta dessa praça sempre tem algo a fazer. É uma praça cuja visita eu recomendo 100%, seja de dia ou à noite. No verão sempre tem atividades, mercados, etc. No inverno temos essa grandíssima pista de gelo, uma grandíssima árvore de Natal, enfim, sempre alguma atividade para fazer nesse Hôtel de Ville maravilhoso. Os franceses são muito românticos, Paris também é a cidade do amor, e no lugar de falar prefeitura, eles a chamam de Hôtel de Ville, que quer dizer algo assim como o lar da cidade, o hotel da cidade, o lugar onde cada cidadão pode sentir que está num hotel, né? Sendo bem atendido. Hotel quer dizer em francês não só esse hotel, senão também lar, né? Continuando, vamos continuar nosso passeio pela parte norte do Rio Sena, e é aqui onde vamos voltar ao Palácio da Conciergerie, que eu já falei para vocês que o rei Carlos V tinha decidido sair de lá, porque ele pensava que se o povo ficasse revoltado, ele não ia conseguir fugir dessa ilha da Conciergerie, então ele decidiu fazer um palácio impressionante também. Ele disse, nossa, agora que o poder religioso está super bem representado com a Catedral de Notre-Dame, o rei da França precisa de um palácio
muito maior que o Palácio da Conselherie, que seja o palácio maior da Europa, e ele vai começar a construção do Palácio do Louvre, que foi feito para ser a casa dos futuros reis da França, desculpem. Mas, claro, hoje em dia todo mundo conhece o Louvre, mas poucos sabem que aquilo era a casa real, Palácio Real. Porque os reis vão, ao longo dos séculos, a partir do século XIV, começar a acumular obras, quadros, esculturas, porque naquele então não tinha dinheiro para carrão, não tinha dinheiro para fazer um cruzeiro pelo mundo inteiro, nem para viajar para a Austrália, não existia nem, eles não tinham nem descoberto bem a América ainda. Então, os reis gostavam de gastar, igual hoje, uma parte dos ricos, né, em quadros, esculturas impressionantes, sobretudo em arte e cultura, né? E o Louvre foi acumulando peças de arte, e quando o rei Luís XIV decide que ele quer morar longe do povo, num novo palácio que ele vai construir, o Rei Sol, Palácio de Versailles, isso aqui, o Palácio do Louvre, fica vazio de reis, mas cheio dessas obras de arte, e os soberanos de Luís XIV decidem fundar aqui a Academia das Artes, da Pintura e da Escultura. Chegado o século XVIII, vocês já sabem, século 1700 e alguma coisa, a influência dos reis começa a ser menor, porque chega um novo movimento, um movimento da Ilustração, que é contra a fé, contra as superstições, é um movimento que quer pôr como protagonista do desenvolvimento a ciência e a sabedoria. Temos esse movimento da Ilustração nasce na França com Diderot, D'Alembert, a Enciclopédia, depois Rousseau, Voltaire, etc. E aqui o Louvre vai ganhar muita importância também, porque vai virar um centro intelectual importante, onde o rei permite a esses intelectuais, artistas, etc., desenvolver suas obras. E a partir da Revolução Francesa, onde o reino da França acaba, os reis são guilhotinados, o Louvre fica como um grande museu, né? Onde tinha todas essas peças de arte que agora, a partir de então, estão abertas ao público. Ou seja, foi quase uma coincidência, um produto da história, que o Louvre tenha virado um museu, porque não era para ser assim. O que mais a gente conhece do Louvre, fora o interior, é essa grande pirâmide que foi feita em 1988, foi super criticada essa pirâmide de vidro, primeiro porque não foi feita por um francês, foi feita pelo chinês Ming Pei, e segundo porque parece que não tem muito a ver com o que tem ao redor, né? Mas vocês a conhecerão sobretudo a parte de baixo, a pirâmide invertida, que é o lugar onde fica o Código da Vinci, onde fica, dizem, segundo o livro de Dan Brown, o Código da Vinci, ficava o túmulo de Maria Madalena, não é assim, mas, fora isso, o interior do Louvre nos dá de presente, não é um presente porque a entrada custa 16 euros, se não me engano, até hoje custava isso. Temos uma coleção impressionante de obras de arte, desde a Grécia Antiga até quase entrando no século XIX. As obras mais recentes ficam em outros museus. Temos peças da Grécia Clássica, como pode ser a Vênus, essa rainha, a deusa do amor e da beleza da antiga Grécia, Vênus de Milo, ou a Vitória de Samotrácia, que vocês estão vendo à direita, que representa a deusa Nike, a deusa da vitória. Essas asas são a marca também da Nike, né, nos Estados Unidos, Nike, escrito Nike, é a deusa da vitória, a Vitória de Samotrácia, vocês podem contemplá-la também no Museu do Louvre. Temos também a liberdade guiando ao povo, de Delacroix, a coroação de Napoleão, de Jacques-Louis David, e, sobretudo, como vamos falar do Louvre e não falar da Gioconda, a Mona Lisa aqui, é um pequeno quadro, 77 centímetros, com esse sorriso sem sobrancelhas, que todo mundo já ouviu falar alguma lenda. Tem até gente que ficou apaixonada com a mulher do quadro, e que provavelmente é a pintura mais conhecida e mais reconhecida do mundo de Leonardo da Vinci.
e que por isso, geralmente, a visita é bastante um inferno, porque todo mundo quer fotografiar ela, a sala costuma estar cheia, e ela está bem protegida, e seu pequeno tamanho fazem que, finalmente, para quase todo mundo seja uma decepção ir lá, porque é quase impossível chegar perto. Isso deve mudar com as políticas novas contra o coronavírus, mas, geralmente, é o que menos chama a atenção do Louvre. Precisaríamos, dizem, umas 3 semanas para conhecer bem o museu, mas numa visita de meia tarde, 3, 4 horinhas, a gente com um mapa pode ir e ver esses principais quadros e peças de arte. E aqui vocês estão vendo essa pirâmide que eu falei antes no atardecer, e essa pirâmide inversa, que está tão relacionada com esse código da Vinci, o mundo do mistério, etc. Mas não, se vocês forem lá, que seja para ver sua beleza, não para encontrar o túmulo de Maria Madalena, porque não está lá embaixo. E saindo do Louvre, fazendo essa fotografia típica na pirâmide, realmente a gente estará entrando no começo desse eixo triunfal. Hein? Esse eixo triunfal é uma ideia que nos vem dos romanos, e eles queriam pôr em linha reta os principais monumentos de cada cidade que eles conquistavam, e a cidade de Paris obedece também a essa regra de fazer um eixo triunfal, um eixo do sucesso, sobretudo desde que Napoleão vai ser coroado o primeiro imperador dos franceses no século XIX. E se a gente ficar assim frente à pirâmide, nós vamos ver ao longe, muito longe, esses outros monumentos um atrás do outro, entre eles o Arco do Triunfo do Carrossel, que é menor que o Arco do Triunfo que a gente conhece do Champs-Élysées, mas que foi o primeiro mandado fazer por Napoleão. O obelisco egípcio de Luxor, na Praça da Concórdia, com esses 23 metros, mais de 3.000 anos de história, que eu contarei depois. O Arco do Triunfo do Champs-Élysées, esse grande arco que nos dá a bem-vinda a Paris, entrando desde o oeste, e o Arco do Triunfo mais moderno, que é o da Défense, que é o bairro moderno, o bairro financeiro de Paris. Então, vamos, se vocês acharem bem, legal, a gente vai fazer agora um passeio em linha reta, começando desde a pirâmide do Museu do Louvre, para conhecer esses e outros monumentos, porque em Paris nós nunca vamos deixar de nos admirar pelo que vamos ir encontrando no caminho. Então, no caminho desde a pirâmide até o Arco do Triunfo, vocês estão vendo aí no mapa, né, que é uma linha bem reta, 2 quilômetros de Champs-Élysées e de outras ruas, como a Rua Rivoli. Vamos descobrir uma quantidade de história e de monumentos da França impressionante nessa Rua de Rivoli, saindo do Museu do Louvre. Entre outras coisas, por exemplo, temos todas essas grandes perfumarias. Dizem que o perfume é uma coisa típica da França, porque os franceses, historicamente, são um povo sujo que não gosta muito de tomar banho, então eles inventaram uns perfumes bons, e, sobretudo, a grande característica é que o cheiro demora muito, o cheiro para ir embora. Por isso, os perfumes franceses hoje são tão reconhecidos no mundo inteiro, que saibam que é por isso, porque os franceses não gostavam, não sei no presente se gostam ou não. Só sei que brasileiro ama tomar banho, muito mais que qualquer francês, então perfume talvez não seja uma coisa tão importante para o brasileiro, mas vale a pena, sobretudo porque na grande maioria delas os perfumes têm os preços altos, mas vocês podem descontar o táxi, né? Chegando no aeroporto lá, vocês recebem esse desconto tax free, que chamam, né? A Rua de Rivoli, além de todas essas perfumarias, aqui temos uma, por exemplo, tem, sobretudo, vários dos grandes restaurantes parisinos tão conhecidos no mundo inteiro, sobretudo com preço também alto, mas vale a pena, mesmo que seja pagando 10, 12 euros por um crepe. Uma vez na vida não tem problema, não é tanto dinheiro, e outros pratos um pouquinho mais caros, como a sopa de cebola com queijo, os escargots, esses caracóis enormes que temos na França, bife bourguignon, essa carne de vaca cozinhada com vinho, e, é claro, vinhos em franceses, sejam os das Borgonha, os de Bordeaux, ou da Provença, etc. Temos vinhos de todos os tipos, queijos também, desde o Roquefort, que é muito um sabor bem intenso, até o Camembert, no norte da França. França é o país com mais variedade de queijo, com mais restaurantes de luxo. Logo após da França vem meu país, a Espanha. Mas para aqueles que não tenham essa economia, que saibam que Paris é uma cidade onde a gente pode comer
também mais ou menos um preço econômico. Na mesma rua Rivoli, que eu estou falando para vocês, saindo do Museu do Louvre, vamos encontrar várias brasseries, que são os restaurantes que servem os mesmos pratos ao longo do dia inteiro, e os bistrôs. Os bistrôs são restaurantes que dizem que têm sua origem na época da invasão napoleônica, onde havia vários soldados russos na cidade de Paris, lutando contra o Tsar. E bistrô em russo quer dizer rápido, rápido, bistrô, bistrô, que eles pediam rápido o almoço, né? Porque na Rússia deve ter esse costume, e já ficou o nome, e a gente pode comer comida francesa de boa qualidade por preços mais bem baixos, bem no centro da cidade de Paris. E é claro, saindo um pouquinho das ruas principais, por exemplo, na parte de trás da rua Rivoli, tem uma rua inteira de restaurantes japoneses, uma rua de restaurantes americanos, tem mexicanos, tem até alguns brasileiros, e o preço não é tão alto assim, eu costumo ir sempre nos japoneses. E continuando na rua, no fim da rua, a gente vai chegar numa pequena praça, cujo monumento principal é Jeanne d'Arc, ou hoje em dia Santa Joana de Arco. Jeanne d'Arc foi essa menininha. Eu digo menininha porque o povo costuma achar que ela já tinha uma idade, mas ela foi queimada na fogueira com 19 anos, mas foi uma mulher valente que enfrentou os ingleses nessa guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra no século XIV, que na verdade vai durar 116 anos. É a grande heroína, como pode ser o Tiradentes dos brasileiros, para os franceses, o grande herói da independência é essa mulher, Jeanne d'Arc, que lutou contra os ingleses. Eu falei século XIV, mas foi século XV, hein? Uma parte no século XIV. Ela finalmente foi queimada na fogueira. E aqui, com esse monumento, a gente vai entrar nas Tuileries, que é o grande parque urbano que nós temos no centro de Paris. Também fazia parte do jardim privado do rei, particular do rei, no Palácio do Louvre. Nessas Tuileries, além de encontrar esse Arco do Triunfo do Carrossel, que eu falei antes que é uma versão menor desse Arco do Triunfo que o Napoleão vai fazer, nos Campos Elíseos, temos também lugares muito tranquilos, onde tomar um descansinho, né? E, sobretudo, essa Nória, que apesar de ser moderna e não combinar nada com o estilo da cidade, é um lugar onde temos uma boa visão da cidade de Paris. E saindo das Tuileries, que Tuileries quer dizer telha, as telherias, porque lá ficavam as fábricas de telhas de Paris na Idade Média. Saindo de lá, nós vamos encontrar a Praça de Luís XV, que depois, na Revolução Francesa, vai ser chamada da Praça da Revolução. E hoje a gente já conhece como la Place de la Concorde, ou Praça da Concórdia. O nome não é muito bom, porque nessa praça, que é a maior da cidade de Paris, é uma praça enorme, nós vamos encontrar tudo da história, menos Concórdia, porque foi aqui onde os revolucionários decidiram acabar com a vida de vários membros da nobreza ou pessoas contrárias à revolução. Foi aqui onde foi instalada a guilhotina. Mas a praça hoje em dia é um lugar espetacular, onde acontecem os grandes eventos da cidade de Paris. E simplesmente acho que não há outro lugar com maior concentração de monumentos na França, ou talvez no mundo inteiro, com essas duas fontes em honra aos mares e aos rios da França, uma fonte em honra aos rios e outra aos mares, que ficam em volta do país. Júlio. Sim? Oi? Léo? Só um segundinho, Júlio. Eu vou Sim. pedir desculpa, eu vou ter que sair, que eu tenho uma reunião agora, 12 horas, mas agradeço a sua presença e a presença de todos, ok? Tá bom. Obrigado a você, Léo. Muito obrigado e beleza. Obrigado. Desculpa, hein? Nada, um abraço. Então, vou continuar aqui. Vamos atrás na história, porque aqui temos um monumento que é bem anterior em si mesmo à própria cidade de Paris, antes dos romanos, antes de qualquer coisa. Esse grande obelisco de Luxor, que foi trazido dessa cidade, a antiga cidade de Tebas, no Egito, há mais de 3.000 anos atrás foi construído, e foi um presente que os egípcios deram aos franceses depois de que Champollion descobrisse essa pedra roseta que permitiu traduzir o egípcio antigo
no século XIX ao grego e assim descobrir o que esses hieroglifos queriam dizer do Antigo Egito. Como presente, Champollion pediu aos egípcios esse obelisco de 3.000 anos, que hoje fica no centro da Praça da Concórdia, e para mim, que sou um grande admirador do Antigo Egito, é o mais impressionante que temos na praça. Mas nessa praça, onde se reuniam mais de 200.000 pessoas para ver como os reis, os nobres e todas essas pessoas que viviam no luxo eram todos assassinados com esse invento de Monsieur Guillotin. Por sinal, essa costume de reunir o povo para ir ver a morte dos outros na Espanha durou até 1915, ou seja, é uma coisa bem recente, não é uma coisa assim que a gente tem que ir muito atrás na história para ver. A guilhotina foi inventada pelos revolucionários, pelos Guillotin. Não é verdade que ele morreu depois na guilhotina, e era um jeito de igualar todos na morte, porque era uma morte sem sofrimento e era igual para o pobre e para o rico. Antes não, o pobre era torturado e o rico era assassinado na hora com uma espada e quase nem sentia. A própria Maria Antonieta e o rei Luís XVI, mas sobretudo é conhecida a morte dela, né? Ela era tão educada que as últimas palavras dela foram perdão para o que ia matá-la, porque ela pisou nele sem querer, e disse também, vocês vão demorar pouco, porque eu tenho um pescoço muito fino. Enfim, a Praça da Concórdia, com essas fontes, hoje não é mais isso, é uma praça para honrar a paz e cheia de monumentos e lugares interessantes ao redor. Por exemplo, esse restaurante Massims, que é propriedade de Pierre Cardin, e que ao longo desses 200 anos de história é o restaurante onde os intelectuais e os ricos do mundo inteiro se reuniam. O hotel que fica justo atrás com essas bandeiras de França, o Hotel Crillon, é um dos mais luxuosos do mundo inteiro. E do lado da praça temos a igreja mais bonita, para o meu gosto, de Paris, que é a igreja da Madeleine, em honra de Maria Madalena, uma igreja com 52 colunas coríntias, que mais parece um templo grego que uma igreja católica, foi mandada fazer por Napoleão, em honra de um templo grego que ficava no sul da França, que ainda existe, que é a Maison Carré, da cidade de Nîmes. A Madeleine, além de por sua beleza, é conhecida por ser o lugar onde também há essas missas em honra dos franceses ou personagens que moraram na França de fama internacional. E, por exemplo, lá houve o enterro de Chopin, um pianista, ou Coco Chanel, ou mais recentemente de Johnny Hallyday, esse roqueiro da história recente da música, né? E na frente da Igreja da Madeleine, do outro lado da Praça da Concórdia, a gente vai encontrar a Assembleia Nacional, que é o Palácio Bourbon, onde se reúnem os 577 deputados franceses e a sede, então, do Legislativo. Tudo isso fica em volta da Praça da Concórdia. Aqui podemos ver um desenho da praça no século XVIII. Não é muito diferente de hoje em dia e se chama Concórdia porque hoje, os grandes eventos, encontros entre líderes internacionais acontecem nessa praça e, por sinal, é a praça que representa essa aliança entre os Estados Unidos e a França, e vocês estão vendo Trump e Macron, mas como eu não gosto muito de nenhum dos dois, vou tirá-los daqui, mas só para dizer que, além da Madeleine, a Assembleia Nacional, as fontes, o obelisco, encontramos num dos cantos da praça a Embaixada dos Estados Unidos e, justo do lado, simbolizando esse amor entre as duas nações, essa concórdia, temos o Palácio do Élysée, que é o lugar onde mora o presidente da República Francesa, Mitterrand, Sarkozy, Hollande e hoje Macron, é o Palácio do Élysée. E lá, chegando nessa parte da praça, a gente vai entrar na avenida mais famosa do mundo, 2 quilômetros de avenida, os Campos Elíseos, les Champs-Élysées, que Campo Elíseo é o paraíso da Grécia clássica, né? Um campo bem enfeitado, onde nós somos totalmente felizes para a eternidade, as arvorinhas todas bem postas, nunca é de noite, e esse é o que os franceses tentavam simbolizar com essa avenida, e realmente realmente é um paraíso, os Campos Elíseos, e nós vamos começar
esse passeio, olha, vocês estão vendo aí já, o começo dos Campos Elíseos estaria à direita, Praça da Concórdia, e ele é mais ou menos paralelo ao rio Sena, e entre esse começo dos Campos Elíseos e o rio, a gente vai encontrar já dois palácios do ano 1900, que é o Petit Palais e o Grand Palais, estilo eclético, ou seja, uma mistura de estilos própria dessa época, que eu já disse antes, o Art Nouveau, onde vamos encontrar no Grand Palais galerias e museus temporais, e também o Museu de Ciência, e no Petit Palais a gente vai encontrar o Museu das Belas Artes. Eu falei do Louvre, vou falar desses dois, já falei algo desses dois museus também, mas que saibam que Paris é uma cidade super recomendada para quem gosta de arte. Por exemplo, arte do século XIX e XX vamos encontrar na antiga estação de trem, Museu d'Orsay, vamos encontrar o Centro Pompidou, onde temos o Museu de Arte Moderno, temos o Museu de Rodin, o Museu Picasso, enfim, temos museus de todo tipo, não tem tempo para falar deles, mas simplesmente dizer que ao lado desses dois palácios temos essa ponte que de longe não dá para ver, mas de perto nós vamos encontrar a ponte mais linda da França e rivalizando com a ponte de Carlos da Praga para ser a ponte mais linda do mundo, a ponte de Alessandro III, também de final do século XIX, começo do século XX, em honra a essa aliança entre França e o Tsar Alexandre III da Rússia. É a Ponte do Amor, onde os recém-casados vão fazer aí as fotografias de todo o Paris, onde se vê a Torre Eiffel mais bonita, a imagem mais bonita da Torre Eiffel à noite, e, por sinal, se a gente está passando por baixo da ponte, é obrigatório que os casais se deem um beijo para selar o amor eterno. E, nesse sentido, grande parte dos monumentos de Paris que eu estou mencionando agora, o que eu vou falar a continuação, a gente pode ver ao longo do rio Sena, e por isso nós temos um passeio, olha aqui a ponte de outra perspectiva com essas lâmpadas, nós temos um passeio, geralmente a visita de Paris inclui no Europark um passeio, e é raro alguma agência não incluir, porque eu passei de barco pelo rio Sena para ver todos esses monumentos e ainda outros, é espetacular, é um passeio de 1 hora e 15, onde a gente vai ficar encabulado com o que a gente vai ver ao redor. Por exemplo, do outro lado da ponte, de um lado a gente tem o Grand Petit Palais, a Avenida dos Campos Elíseos, e do outro lado da ponte, Les Invalides, o hotel onde Luís XIV construiu essa cúpula de ouro para honrar todos aqueles soldados que tinham participado nas guerras da França e que é mais conhecido, apesar dessa cúpula de ouro de várias toneladas, de vários quilos, que vocês estão vendo uma imagem mais de perto, é mais conhecido por ser o lugar onde estão as cinzas de Napoleão Bonaparte, o primeiro imperador da França, até 1815. Era um homem muito pequenininho, mas vocês estão vendo que as cinzas deles são enormes. Dizem que talvez é porque ele fumava muito, porque o tamanho dele não dá para caber em uma urna bem mais pequena. Vamos voltar nessa parte norte do rio Sena, vamos voltar nos Campos Elíseos e vamos, depois de deixar atrás o Grand e o Petit Palais, entrar na parte mais comercial desses campos. Vamos encontrar a cidade da moda, ruas como a Rua Montanha, tem hotéis de super luxo, mas na avenida mesmo, onde vamos encontrar marcas como Prêt-à-Porter, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hugo Boss, Hermès, Ralph Lauren, Armani, Versace, etc. Os Campos Elíseos têm o metro quadrado mais caro da Europa, mas também temos lojas com os preços um pouquinho mais normais, como H&M ou Gap, e por ser a loja oficial do Paris Saint-Germain, Fouquet, ou o restaurante Fouquet, que é o lugar onde se comemoram os prêmios César, que são os prêmios Oscar ao cinema da França, né? Também temos marcas como Five Guys ou McDonald's, que são restaurantes mais baratos, mais comerciais, né? Os Campos Elíseos, sinceramente, são a avenida mais famosa do mundo inteiro, eu acho. E aqui é onde os franceses comemoram cada vez que a seleção nacional ganha o jogo, ou é o fim da volta ciclista, o Tour de France, que vai ser dia 20 de setembro, por sinal, as bicicletas vão passar por aqui e acabar no Arco do Triunfo. E também
lugar de grandes eventos da história, entre eles a Liberação de Paris, 1944, em que foi graças ao general francês Charles de Gaulle e à participação dos soldados republicanos espanhóis, chamados a 9, a seção 9 do exército, liberaram Paris das mãos dos nazistas. E todas essas grandes comemorações, a gente tem que comemorar, sim ou sim, no Arco do Triunfo, esse grande monumento de 50 metros de alto, 45 de comprimento. Não temos que atravessar a praça para chegar lá, para subir lá e ver uma vista impressionante de Paris, a gente tem que ir no subterrâneo. Eu falo isso porque sempre tem algum turista que tenta atravessar no meio dos carros, nessa Praça da Étoile, Praça da Estrela. Mas esse Arco do Triunfo foi mandado fazer por Napoleão em 1806. Vamos demorar 30 anos para acabar de ser construído. E é o Arco do Triunfo mais impressionante dos muitos que temos pela Europa. Eu já falei de vários em outras visitas, por exemplo, que temos em Innsbruck, ou a Porta de Alcalá em Madrid. Temos arcos do Triunfo romano mesmo, como pode ser o Arco de Constantino em Roma, mas nenhum tem o tamanho desse Arco de Triunfo de Paris, que é o centro da Praça da Étoile e que é uma honra às vitórias que Napoleão ganhou ao longo de seu império, como a vitória de Austerlitz, né? Finalmente ele vai perder, né? Primeiro na Batalha de Leipzig e depois, uns anos depois, ele vai ser levado para a ilha de Elba. Desde lá ele vai reconstruir seu império, mas finalmente ele vai conhecer sua grande derrota em Waterloo. E vai ser levado para a ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico, onde ele vai morrer. Mas ele nos deixou esse grande arco e muitos outros monumentos de Paris. E esse arco fica no centro da Praça da Étoile, e um dos jeitos de nos dar a bem-vinda de Paris, mas uma das entradas da cidade de Paris fica no centro de 12 avenidas, por isso que chama Praça da Estrela da Étoile, mesmo que o nome original seja Praça de Charles de Gaulle, primeiro presidente da Quarta República Francesa, esse grande general que lutou contra os nazistas. O arco é simplesmente maravilhoso, essa rotatória é também uma das mais loucas do mundo, porque aqui a preferência não é dos carros que estão dentro, mas dos que entram. É uma autêntica loucura, e ver isso à noite eu acho que não tem coisa comparável. E vamos... Essa é uma das bem-vindas a Paris desde o lado oeste. E, nesse sentido, é um dos primeiros monumentos que a gente vê se a gente estiver chegando, por exemplo, desde a cidade de Versailles. Né? Porque esse cara aqui que apareceu de repente, que é Luís XIV da França, o Rei Sol, ele decidiu que ele não queria morar com o povo de Paris, que tinha muita gente morando em Paris, muito pobre, que ele queria morar longe daquilo, fazer a vida dele no século XVII, sem se misturar com esse povo, né? E deixar os intelectuais, a ilustração e tudo isso acontecer, e ele ficar num palácio, que era o Palácio de Versailles, que fica no oeste da cidade e que hoje é conhecido como o palácio mais luxuoso da história do mundo. Não à toa, Luís XIV a gente o chama de Rei Sol. Não sabemos bem se era porque de pequeno ele recebeu esse apelido, porque numa obra de teatro ele representava o Sol, ou porque ele era o centro do universo, como eles achavam nessa época que o Sol era o centro do universo, ou porque era um cara com muita autoridade, muito brilho próprio. O caso é que Luís XIV, provavelmente, depois de Napoleão, seja a personagem mais importante que devemos conhecer sim ou sim para saber a história de Paris e da França, e nos deixou esse palácio, século XVII, que não... Vários tentaram copiar. Olha, em Viena a gente falou do Palácio Schönbrunn. Quando fiz a apresentação de Berlim, eu falei do Palácio de Charlottenburgo de Sanssouci. Na Espanha, nós temos o Palácio Real, que de fato é maior em tamanho que o Palácio de Versailles. Até na Índia, os Nizams de Hyderabad tentaram fazer um palácio com mais luxo que o de Versailles, mas nenhum deles chegou nem perto ao bom gosto e ao luxo e à beleza dos jardins e de cada uma das suas salas. Vale muito a pena visitar e realmente nos leva bastante tempo. Nós, na Trabac, sempre temos uma visita opcional para tentar fazer tudo na metade de um dia. Uma visita que a gente faz em trem ou por nossa conta vai nos levar um dia inteiro, tem muita fila, todo mundo quer ir visitar. Acho que são mais de 7 milhões de turistas ao ano. Nós fazemos uma excursão para não ter que fazer fila e conhecer o principal com guias locais, porque realmente... Alguns dados do palácio
deixam claro que é impossível conhecer uma coisa assim que supera o Palácio do Louvre, que supera o Palácio da Conselheria, qualquer outro palácio, qualquer outra residência de qualquer outro rei da história do mundo. São 700 quartos, 350 chaminés, 57 escadarias, 500 espelhos, 2.500 janelas. São 67 mil metros quadrados de palácios e jardins de estilo barroco francês, que é inabarcável. Nós tentamos ir sempre nos principais, ver onde o rei dormia, as cozinhas, onde o rei se encontrava com suas amantes, onde Maria Antonieta passeava no jardim. Vamos conhecer algumas historinhas, algumas curiosidades. Vamos conhecer a Sala dos Espelhos, que é a mais impressionante de todas elas. Vocês estão vendo aí abaixo à direita, com mais de 350 espelhos, onde o rei comemorava seu aniversário, fazia bailes e danças. Enfim, era um grande centro de reunião para a nobreza. Vamos ver fontes fora, como a de Netuno. Vamos tentar ver o máximo possível desse palácio meio-dia, com essa excursão que a gente faz, mas realmente acho que Versalhes em si mesma, como grande cidade que virou logo após o rei vir morar aqui, merece uma apresentação para si mesma. Então vamos, se vocês me permitem, voltar a Paris, simplesmente dizer que em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, o acordo de paz, que vai durar até o Hitler decidir que isso já não vale mais, vai ser assinado aqui, na Sala dos Espelhos do Palácio de Versailles. Vamos voltar para Paris, vamos voltar para essa parte do Arco do Triunfo, atravessando o bairro número 16, os bosques de Bolonha, é o bairro mais rico atualmente de Paris. Aqui vivem parisinos famosos, como Sarkozy e a Carla Bruni, ou pessoas como grandes ricos de hoje em dia, como Neymar, né, que joga no Paris Saint-Germain. A gente vai voltando a Paris, nesse bairro 16, que fica entre Versailles e Paris. Vamos descobrir, por exemplo, o campo de futebol do Paris Saint-Germain ou o campo de tênis do Roland Garros, que é terra batida, tênis de terra batida. E aqui temos um rei. França hoje em dia é república, não tem mais rei, mas tem um grande rei sim, que é o rei do tênis, Rafael Nadal, espanhol também. Vocês estão vendo, a gente tem uma grande rivalidade, como argentino e brasileiro, tem entre Espanha e França, e os franceses não gostam muito, mas o cara que mais Tour de França ganhou na bicicleta foi Miguel Indurain, que é espanhol, e o que mais Roland Garros ganhou foi Rafael Nadal, que é o tenista espanhol e a pessoa mais popular do nosso país. Voltando para Paris, vamos ir também nos limites da cidade, nos limites do norte, num bairro que até pouco tempo atrás não era parte de Paris, que é o bairro de Montmartre. Fica no norte da cidade, bem longe já do rio Sena, numa colina coroada pelo Sacré-Cœur, Sagrado Coração. A origem da cidade de Montmartre, que era uma cidade hoje em dia já é um bairro de Paris, dizem que tem a ver com essa fidelidade do Saint-Denis, o Santo Dionísio, à religião católica. Ele lutou contra os primeiros francos no século VI, que não queriam virar cristãos. Eles cortaram a cabeça desse santo e ele, no lugar de morrer na hora, pegou a cabeça com as mãos, chegou lá na cima daquele monte e lá foi inaugurada uma primeira igreja em honra a Saint-Denis, que era ele, e hoje em dia é o lugar onde ficam duas igrejas, a de São Pedro, por um lado, e a do Sagrado Coração, de finais do século XIX, estilo neo-românico, estilo neo-bizantino, parece uma coisa mais turca que parisina, e que é o monumento mais importante do bairro de Montmartre, nessa colina, que a gente pode subir por um bondinho. Tem um bondinho que o mesmo ticket de metrô vale para subir nesse bondinho, porque tem umas escadarias bem longas, mas a gente pode subir assim, chegar aqui, a entrada é gratuita. Bem na entrada, vocês estão vendo essas duas pessoas a cavalo, são São Paulo e Santa Joana de Arc. Mas tem outro jeito de subir Montmartre, que é por trás, onde a gente costuma chegar com o ônibus da Trabax, porque nós temos o almoço incluso aqui, porque achamos que vale a pena, mesmo que seja 2, 3 horinhas, parar nesse bairro, porque é o bairro boêmio, o bairro
O bairro hipster, hoje em dia falaríamos a palavra hipster de Paris, é bem diferente do resto da cidade, muito autêntico. O lugar onde, historicamente, os intelectuais, algum deles eu já falei deles, como Hemingway ou Van Gogh, quando morou em Paris, costumavam se reunir aqui porque a noite era muito agradável e, sobretudo, porque até começo do século XX era proibido beber na cidade de Paris, mas como o álcool não era proibido na pequena cidade de Montmartre, todos que gostavam de beber à noite e fazer arte de dia, esses fãs da absenta, vinham para Montmartre. Então, Montmartre, desde um século e meio atrás, veio virar o bairro dos artistas também, né? E é simplesmente maravilhoso. Vamos encontrar lá casinhas de todas as cores, até uns campos de uvas, os vinhedos, onde ainda hoje se produz um vinho da cidade de Paris, a Rua dos Bêbados, era onde eles iam chegando desde Paris, e os primeiros cabarets da cidade, não? Esses lugares onde, além de comer e beber, a gente poderia desfrutar de um bom espetáculo. Um deles é a Bon Franquette, que é de fato onde a gente costuma ir almoçar com o Europac Trabax e Ancoradouro. Um bairro de Montmartre, como é um bairro de artistas, pessoas que gostam de pintar, escrever, enfim, não trabalhar muito duro e beber à noite. A gente ainda encontra a Praça dos Pintores, onde a gente pode ter um quadro ou uma caricatura da nossa cara. Encontramos o cabaré mais pequeno de Paris, que é o La Panagile, o coelho que está fugindo da panela, né? O La Panagile em francês. Esses vinhos que eu falava para vocês, típicos do bairro, e é um bairro de muita arte, ruínas pequenininhas de pedra, lojas de souvenir, crêperies mais baratas que no Paris de baixo, que fica embaixo da colina. Um bairro muito diferente que vale a pena conhecer, sobretudo quando está chegando à noite, e que vocês podem ver nesse filme de Amélie, que vale muito a pena ver o filme antes de vir para Montmartre. E vir para Montmartre no atardecer, ver nessa colina como está atardecendo na cidade de Paris, é um espetáculo único. E quando chega a noite, vale a pena voltar à cidade de Paris. Nós, de fato, temos agora, a partir desse ano, um passeio à noite por Paris incluso, no Europac, porque Paris é a cidade da luz, la ville lumière, a cidade luz, porque foi a primeira cidade em 1667 a ter iluminação à noite. Primeiro foi com velas, e no ano 1830 eles vão mudar as velas por postes de luz e de gás, acesas com gás. E sendo a primeira cidade, também a cidade mais elegante à noite, a primeira cidade iluminada, no começo era para evitar criminalidade, porque os criminosos se movem muito bem na escuridão. Depois, simplesmente virou uma característica dessa elegância de Paris. Vocês não vão encontrar luzes de cores à noite, tudo é branco ou amarelo muito clarinho, para ressaltar a beleza da cidade de Paris. E à noite, descendo de Montmartre, antes de chegar nessa ponte de Alexandre que eu mostrei aqui e chegar na parte mais bonita e iluminada de Paris, a gente poderia fazer uma parada nas Galerias Lafayette, que são as galerias de mais luxo e mais visitadas e maiores do mundo, onde podemos encontrar marcas de todo tipo, todas bastante caras, mas pelo menos entrar lá para ver como é e ver essa cúpula impressionante, estilo neobizantino, ou ver a Ópera Garnier, que iluminada à noite também é uma coisa espetacular. Vamos encontrar lá os deuses da pintura, a música, a escultura, os deuses de várias artes na antiga Grécia, na fachada principal. O Palais Garnier, que é o nome real da Ópera de Paris, simplesmente a casa de ópera mais importante da Europa, rivalizando sempre com Milão e Viena. E, como curiosidade, às vezes a gente encontra a gente fazendo fila desde pela manhã, com suas próprias cadeirinhas trazidas de casa, porque tem umas entradas da ópera que são bem econômicas, e não é tudo de $100 para cima, não. Tem algumas de 12, 13 dólares, que é só para aqueles que chegarem a tempo, e que à noite, vocês estão vendo, tem um brilho especial. Continuando, vamos Montmartre, vamos descendo, né? A gente vai encontrar a Galeria Lafayette, depois a Ópera de Paris. E se a gente desde a Ópera pegar a Rua da Paz, Rue de la Paix, a gente vai encontrar uma praça pequenininha, mas que é a praça de mais bom gosto para a minha opinião, de toda a cidade, que é a pequena Praça Vendôme, que tem essa coluna de bronze feita com os canhões com os que o Napoleão tinha ganhado várias batalhas. Acima desses 26 metros, se não me engano, são 26 metros, está o próprio Napoleão.
E em volta temos várias joalherias, onde se vendem joias de Cartier, Van Cleef, Tiffany, Boucheron, Bulgari, e onde temos o Hotel Ritz, né? O Hotel Ritz de Paris provavelmente seja o hotel mais conhecido do mundo, porque aqui, durante 34 anos, morou Coco Chanel. Tem uma loja de Coco Chanel na Praça Vendôme também. Aqui vocês estão vendo ela, e vocês vão ver que Chanel número 5, seu perfume mais conhecido, tem a forma da Praça Vendôme olhada desde cima. Mas, sobretudo, a Praça Vendôme, além de por sua beleza conhecida, porque 31 de agosto, lembrem, 31 de agosto de 1997, morreu aqui, não, saiu daqui do Hotel Ritz com seu amante, Lady Diana, que era a esposa do Carlos, e foi morrer há pouco tempo depois. Há várias teorias da conspiração, dizem que foi assassinada pela rainha, outros dizem que foi culpa do chofer, simplesmente. Ele estava conduzindo a 190 km, saindo do Hotel Ritz, pelo túnel do Ponte da Alma, onde temos essa chama para lembrar a morte de Lady Di, era onde ela veio a falecer, 31 de agosto de 1997. Nessa ponte temos também outra réplica da Estátua da Liberdade, porque a estátua foi um presente que os franceses deram aos americanos para comemorar os 100 anos da independência dos Estados Unidos. Por isso a liberdade. Essa chama, que honra a Lady Di, é uma réplica da chama que a estátua tem na sua tocha. E já pertinho, chegando na ponte, sobretudo à noite, vamos contemplar essa grande deusa, essa grande senhora da França, né? A Torre Eiffel, 324 metros de altura, foi feita para comemorar os 100 anos da Revolução Francesa, para a Exposição Universal de 1889. É um monumento, quando foi construída, o monumento mais alto do mundo, já não é mais, né? Temos essa Torre Burj Khalifa em Dubai, mas 7.300 toneladas de ferro, mais de 60 toneladas de pintura foram necessárias para construir essa torre, e 18.000 peças metálicas. E quando foi feita, os franceses queriam acabar rapidamente com ela. Logo depois de acabar a exposição, eles queriam destruir a torre porque achavam que não combinava muito com a cidade. Os arquitetos que rivalizavam com Gustave Eiffel, Eiffel foi o criador da Torre Eiffel, eles falaram, não, o melhor lugar de Paris é a Torre Eiffel, porque desde a torre você vê todo Paris, menos a torre. Mas a torre, pouco a pouco, foi apaixonando os franceses, e 120 anos, 140 anos, 130, desculpem, já passou, 131 anos depois, virou o grande símbolo de Paris, da França e do turismo, hein? É raro, provavelmente suas agências de turismo tenham pelo menos um quadro ou uma imagem da Torre Eiffel, porque todo mundo quer conhecer, todo mundo quer subir, mesmo que seja primeiro ou segundo andar, ou até o terceiro da Torre Eiffel de Paris, para ver a cidade iluminada, sobretudo à noite, que é uma coisa espetacular. Várias lendas em volta dessa grande dama de ferro. Sinceramente, tem tanto a dizer sobre a torre e os 5 elevadores que sobem até lá, os 1.500 escadas para subir, a história que a torre tem em volta das guerras, porque lá em cima tinha uma grande antena de rádio. Enfim, são muitas histórias e lendas em volta dessa torre, mas, infelizmente, não temos tempo para contá-la, simplesmente dizer que os soldados franceses achavam que essa antena de rádio que fica em cima da torre ia ajudá-los a vencer a Segunda Guerra Mundial contra os alemães, mas isso não evitou a invasão alemã. Eles não puderam interceptar os sons, nem graças à torre. O Hitler era um dos muitos fãs que a torre tem ainda a dia de hoje, e é que só vendo ela há vários pontos desde onde podemos contemplar a torre, mas, sobretudo, subindo na torre, o segundo andar, temos uma visão espetacular de Paris iluminado. Por isso nós incluímos no Europark também a visita à torre à noite, porque é uma coisa que só Paris tem, e por isso que eu disse no começo que vale a pena visitar Paris, mesmo que seja uma vez na vida. E para acabar a noite, depois de ver Paris iluminado e ficar encantado, tem vários cabarets, né? Tem o Crazy Horse, Paradis Latin, tem o Moulin Rouge, um molino vermelho, tem o Lido, que é o que a gente costuma ir nos Campos Elíseos,
E outra coisa que a gente deve fazer quando estamos em Paris, né, ir a um espetáculo de cabaré, são geralmente muito caros, é difícil conseguir um passe por menos de $100, mas vale a pena ver o jeito que os franceses têm de se divertir, desde um século e meio atrás até nossos dias, com esses espetáculos de baile meio eróticos, muito sensuais, jogos de gelo, cambalhotas, enfim. Os cabarés de Paris é sinônimo de cabaré. Nós costumamos ir no mais elegante deles, no único que fica nos Campos Elíseos, que é o Lido de Paris, e atualmente, como curiosidade, eles estão passando agora um espetáculo que chama Merveilles de Paris, As Maravilhas de Paris, onde eles fazem um percurso pela história da cidade, com muita música, dança, enfim, com essas Blue Bell Girls. É um espetáculo que é muito recomendável para os turistas, né, para eles conhecerem a história de Paris de um jeito pelo menos mais divertido que eu tentei, o que eu estou tentando agora, e vale muito a pena acabar de conhecer a cidade de Paris assistindo a um de seus cabarés. Também o Lido foi coordenado, desenhado pelo Cirque du Soleil e seu diretor Franco Dragone. Então, é um jeito mais, um cabaré mesmo. Esse é o Moulin Rouge, que é mais famoso graças a esse filme, de conhecer a cidade de Paris e sentindo muito que tem muitas mais coisas a ver em Paris, mas isso é o básico que todo mundo deve conhecer da cidade. Muito obrigado a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou faltou alguma explicação ou tem que repetir alguma coisa, por favor, me diga agora e já passo a palavra para o Félix.